Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um material muito interessante e também bastante importante para a comunidade brasileira, principalmente aqueles que pensam ou trabalham com educação relacionada à tecnologia. Não sei se você conhece, mas nós temos aqui no Brasil uma empresa chamada Hackids. E ela desenvolveu um material pensando numa solução educacional para o pensamento computacional. Eles acabaram desenvolvendo um material específico para ajudar criadores e inventores. Então eu acabei de receber aqui no canal justamente esse material, o kit Inventores da Hackids. E ele conta com uma placa que acabou surgindo por conta dessa necessidade, que é a chamada Hackbit. Eu vou falar um pouco mais, vou mostrar aqui eu desembalando esse kit, mostrando como ele foi entregue. Já adianto para vocês que informações e links sobre a empresa eu vou deixar tanto na descrição do vídeo como nos comentários destacados. Tenho postado algumas coisas a respeito de montagens com esse kit lá no Instagram, você também pode acompanhar lá. E eu acho que vocês vão gostar desse vídeo de hoje. Então aproveita e já deixa teu like aí. Se não é inscrito no canal, por favor se inscreva e participe aqui conosco. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas da comunidade, especialmente professores, que podem estar interessados e procurando desesperadamente soluções boas e redondas para aplicar em suas atividades educacionais. Então vamos mudar de câmera aqui e conhecer juntos o kit Inventores da Hackids com a placa Hackbit. Bora lá! Gente, a caixa ela veio embalada numa espécie de filme bem interessante que ajudou a proteger. Tinha essa folha também aqui. E eu descobri o motivo quando tirei o filme foi que tem um adesivo aqui na caixa. Ao abrir a caixa, a gente nota duas coisas desse kit Inventores. A primeira é que vem uma caixa básica para guardar as coisas e os materiais maiores, que tem um volume maior, eles acabam vindo aqui fora. Então a caixa é legal, é bonitinha para ajudar a guardar aqui os materiais quando não estiverem em uso. Começamos aqui pelo suporte de baterias, são duas baterias em série 3,7 volts. Essas baterias não acompanham o kit. Eu tenho também aqui alguns acessórios, são garras jacaré. Essas garras especiais aqui são siliconadas, são muito populares no uso dos adeptos do microbit e também de uma outra placa chamada Make, que a gente também já mostrou aqui no canal. E alguns cabinhos jumpers redondos, também muito populares aos adeptos e usuários de Arduino. Veio também esse motor, ele é um micro servo e ele é metálico. Eu já adianto para vocês que é um item mais caro que os microservos comuns, chega a custar quase o triplo do valor. Também vieram dois motores de passo tradicionais. Eles são muito úteis quando precisa, aliado à força, precisão também no movimento das nossas montagens. Veio também um mini motor CC, que deve ser da faixa de 3,3 a 5 volts. E uma coisa que é bem legal, ele veio com esse suporte plástico. Esse suporte aqui ele é muito útil e necessário para os nossos projetos. E quando eu preciso deles, eu preciso montar na minha impressora 3D. Ou então fazer algum outro tipo de criação que facilite então os projetos pessoais ou com os alunos. E restante aqui fora da caixa veio esses três kits. Eles são fios conectores do tipo Jumper Premium do Pond. Eu tenho aqui as versões FF, as versões MM e as versões MF. Então tem 20 de cada para auxiliar na montagem dos projetos. Vamos deixar aqui de lado também então esses materiais e conferir em primeira mão. Acredito que seja o primeiro canal não oficial da loja na internet a mostrar esse kit. E olha só que legal, gente. A caixa ela é nessa estrutura sanfonada, é bem resistente. E aqui de cara eu já vejo um card e deixa eu dar uma olhada aqui fora da câmera. Sim, ele é o card que vem com a palavra-chave para ter acesso então ao material didático de conteúdo, e uso do kit em si, Inventores, para dar as ideias, os pontapés iniciais
porque esse kit ele foi pensado justamente para pessoas que nunca programaram, não têm experiência nem com robótica, nem com criação maker. Vamos olhar rapidamente então os componentes eletrônicos que vêm no kit. Tem aqui Buser, o que parece também tem dois sensores de vibração, os tilt. Nós temos aqui um sensor de temperatura e umidade, DHT11 é o que parece. Nós temos dois sensores LDR de 5 milímetros. Nós temos um sensor emissor receptor infravermelho. E aqui é um transistor NPN, que segundo consta pode ser um BC547 ou um S8050. Não dá para vocês verem, mas o daqui do kit é um S8050 que veio. Nós temos uma relé de 5 volts, 10 amperes, tanto para 110 como para 250 em relação à carga. Temos aqui alguns LEDs azul, vermelho, verde e amarelo, e também temos um LED RGB. Tenho aqui 4 push buttons do tipo maiorzinho, esses aqui, se não me engano, são de 10 milímetros ou mais, são grandinhos, bons até de manuseio, e com os knobs que ajuda bastante a fazer as montagens e dar um ar mais lúdico aos projetos. Algo também muito bacana desse kit é o display OLED de 0,96 polegadas serial. Inclusive sobre esse cara aqui, que são os sonares muito populares aos adeptos de Arduino, mas que encontram uma certa dificuldade para usuários de outros tipos de plataforma, como por exemplo quem usa BBC Microbit. Tem aqui um potenciômetro de 10K, mais que suficiente para a gente fazer ensaios e aprendizado de analógico, com o seu respectivo knob. Aqui então eu tenho uma hélice que é para fazer simulação com aquele nosso motorzinho, um conjunto de resistores, pelo que eu vi aqui são de 220 e 2,2K. Temos aqui embaixo uma protoboard de 480 pinos e um anel de LEDs NeoPixel, LEDs endereçáveis já com o seu respectivo cabinho, tudo soldado com a sua conexão. Como vocês podem ver, tudo muito bem embaladinho, a caixa bem bonita. E vamos aqui a que é a cereja do bolo, então, do kit Inventores. Mas também essa placa ela pode ser comprada com pouquíssimos acessórios no kit chamado Pocket, para quem já tem o material. Gente, esse material todo aqui eu já tenho acesso a ele. Eu tenho exemplares poucos, outros eu tenho bastante, porque uso muito nas minhas atividades presenciais, mas eu achei interessante vir com o pacote inteiro, porque isso ajuda inclusive a validar o material inteiro como vem no kit, para mostrar para vocês. Para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou entrar em detalhes de hardware aqui com vocês, e isso pode ser conseguido na página então dos desenvolvedores, mas eu vou colocar para vocês alguns detalhes conceituais que são muito importantes e deixam essa placa bem mais interessante para fins didáticos, especialmente em salas de aula. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente a questão de espaço. Ela tem bastante espaço aqui para a gente conseguir colocar a nossa placa Microbit e ainda conseguir manusear tranquilamente os outros acessórios ou dispositivos que nós viermos a conectar nela. Muito legal também, que vocês já devem ter notado aí, é essa conexão aqui com peças Lego, exatamente no tamanho dessas duas peças 5x7 que nós temos aqui, que permite que nós possamos usar vários tipos de conjunto Lego, Spike, EV3, Lego Edu, entre tantos outros também da linha Technic, para dar uma encorpada naquelas peças Lego que às vezes a gente quer fazer um projeto, mas está um pouco limitado. Chama atenção também esse slot específico aqui, para conexão com o nosso display 0,96 polegadas OLED. Isso aqui facilita bastante para criar alguns tipos de gráfico que às vezes apenas os LEDs da nossa Microbit não sejam suficientes. E ainda falando em conectividade, nós temos a opção de usar módulos ESP826601 diretamente espetando aqui na nossa placa de expansão, fazendo com que nossa Microbit ela agora possa ser usada também para projetos envolvendo internet das coisas, essa conectividade que é muito mais poderosa que um Bluetooth. Chama a atenção ainda que esses pinos aqui em conjunto, eles têm pares de entradas e saídas, alternando também com alimentação e GND. Aqui, por exemplo, temos o P0, temos o P1 e temos o P2, junto com outros pinos como o P3, o P4 e o P10, que eles fazem funções muito similares na placa Microbit, agrupados aqui então nessas cores. Isso se repete em todos os outros e é bem legal que nós temos duas saídas
I2C aqui para a gente poder conectar então alguns periféricos que fazem uso desse tipo de recurso. Eu ainda posso também conectar aqui na placa diretamente dois motores de passo. Nesse modelo aqui funciona tranquilamente, é plug and play. E ainda tem umas saídas adicionais aqui, caso a gente precise usar esse pino mais de uma vez ou de uma outra maneira diferenciada, repetindo todos os pinos da microbit que são funcionais aqui nessas laterais. E antes que eu me esqueça, a gente tem aqui então controle para 8 servomotores. A gente pode controlar com essa placa de uma vez 8 servomotores. E tudo isso é controlado por CIs dedicados, circuitos integrados especiais para controles de motores com seus respectivos reguladores de tensão. Ou seja, é uma placa bem robusta, e essa placa ela foi então desenhada e também montada em território nacional. Eu espero que não tenha esquecido de comentar nada importante com vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ouvir de vocês perguntas se tiverem e também comentários do que vocês gostariam de ver montado aqui com essa placa no canal, que eu posso tentar trazer para vocês. Também dá uma conferida nas nossas redes sociais ali no Instagram e também agora a gente está usando o TikTok. Vocês podem conferir vídeos e vez ou outra alguma coisa relacionada a essas placas e nossos kits vão aparecer lá. Então já dá uma seguida na gente também. E se esse vídeo você achou interessante para você compartilhar talvez com algum pai ou talvez com alguém de uma escola, eu ficaria feliz se você pudesse compartilhar. Dá uma olhada aí em outros vídeos também aqui no canal importantes, talvez você possa gostar. Vão aparecer aqui na tela para você dar uma conferida. E eu agradeço mesmo de coração você ter ficado comigo até aqui em mais esse review. Um grande abraço e até daqui a pouco no próximo vídeo, pessoal. Até mais.